Do Igarapé, me avisa quando a chuva vai cair. Conta a lenda que o rio Apará nasceu de uma paixão, das lágrimas da índia Iti, que chorou até morrer após o guerreiro Popiá partir. Para consolar o jovem Popiá, o deus da chuva e a deusa da lua fizeram de Iti a guardiã do rio, e ela ficou conhecida como Mãe d'Água. Na busca de pedras preciosas, as expedições portuguesas encontraram, em 1501, o rio Apará. No calendário litúrgico era 4 de outubro, dia de São Francisco. E assim, o rio foi batizado por Américo Vespúcio. O rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Passa pela Bahia e Pernambuco, desaguando no Oceano Atlântico entre Sergipe e Alagoas. Só em Sergipe, banha 13 municípios. A ocupação da região do Baixo São Francisco, ela se deu, como em quase todo o Brasil, através da missão jesuíta. Os jesuítas, a Companhia de Jesus, com o objetivo de catequizar os índios, chegaram à região do Baixo São Francisco, que naquela época ela era dominada, era chefiada pelo cacique Pacatuba. Mas a questão da doação das terras, onde hoje é Propriá, ela foi feita em abril de 1590, através do conquistador de Sergipe, Cristóvão de Barros, que doou boa parte de suas terras, denominada de Urubu, a seu filho Antônio Cardoso de Barros. Com a morte de Antônio Cardoso de Barros, a sua viúva, Dona Guiomar de Melo, ela doou parte das suas terras, especificamente as terras chamadas de Urubu de Baixo, ao seu genro Pedro Abreu de Lima, que foi o fundador, que tem na história como fundador da cidade de Propriá. A partir daí, Propriá começa a ter um desenvolvimento extraordinário e, em 1718, o bispo primário do Brasil, Sebastião Monteiro Davide, eleva a povoação de Propriá, na época ainda povoação Urubu de Baixo, a categoria de freguesia, com o nome de Santo Antônio de Urubu de Baixo. No início do século XIX, essa região era habitada por cerca de 4.000 pessoas e tinha quase 900 construções. Começava a despontar como importante centro urbano e comercial, já que a localização contribuía para que fosse zona portuária. Em setembro de 1801, Dom Fernando José de Portugal, em nome do príncipe regente, pede para que seja feito algumas investigações sobre Propriá com o objetivo de transformar a freguesia de Santo Antônio do Urubu de Baixo em vila. Propriá tinha uma área territorial de 40 léguas, mas aos poucos foi perdendo o comando administrativo das terras e, consequentemente, o domínio da população e riquezas naturais. As perdas, naquele momento, não foram obstáculos para o crescimento do núcleo populacional e, em 1866, Propriá recebeu a categoria de cidade. Um rio de tal magnitude deveria mesmo ter uma princesa. E assim, Propriá, que despontava como grande centro comercial, ficou conhecida, anos depois, como Princesinha do São Francisco. A origem do nome tem algumas versões. A mais aceita é que foi feita uma homenagem ao índio guerreiro Popiá, que em tupi significa ferrão, punhal ou dente de cobra. Outros dizem que em uma antiga lagoa da cidade, o único peixe encontrado era o piau. Então, os pescadores costumavam dizer: "Vamos pescar no pau-piau". Nas primeiras décadas do século XX, a cidade continuou crescendo. Os indicativos da prosperidade foram duas grandes construções: o Colégio Nossa Senhora das Graças e o Hospital de Caridade São Vicente de Paula, ambos de iniciativa do padre Antônio Cabral, vigário de Propriá. Em 1914, surgem em Propriá as primeiras fábricas de beneficiamento de arroz e ainda nesse século uma grande fábrica, um grande empreendimento para Propriá, que foi a fábrica de tecelagem, de tecidos, a fábrica têxtil, que tinha no seu comando a família Brito, sobretudo o então coronel João Fernandes de Brito.
O progresso da cidade foi constatado mais uma vez em 1920, com a inauguração do último trecho da ferrovia que ligava Propriá a Aracaju e Salvador, e a energia elétrica passou a iluminar as ruas. Em 1949, Propriá liderava o comércio atacadista do Baixo São Francisco e era a segunda maior economia sergipana, tendo um dos portos mais movimentados do estado. Meu pai foi prefeito no começo dos 50. E exatamente quando ele era prefeito, Propriá fez 150 anos e ele ergueu o obelisco exatamente pela passagem dos 150 anos. O fundador de Propriá, Pedro de Abreu e Lima, era o 6º ou 8º avô dele. Quando a festa na casa do Pedro. Quando o papai era prefeito, ele sempre dava festa, churrascos. E era um churrasco grande que ele estava oferecendo para um grupo, acho que de Aracaju. Eram vários ônibus. E Luiz Gonzaga veio e se ofereceu, estava pela redondeza, e soube que papai ia dar esse churrasco, veio e se ofereceu para fazer o churrasco e o show. E daí começou a amizade entre os dois. Daí saiu também, por conta disso, ele compôs a música e divulgou o Propriá através da música Propriá. Papai era uma espécie de mecenas dos cantores aqui. Tanto ele divulgava os cantores e ajudava que os radialistas, uma certa época lá em Aracaju, ofereceram um troféu, uma honra ao mérito a ele. Coronel Pedro do Norte, é homem forte, coronel do Bigodão. Eu era noiva quando o avô do meu noivo ouviu a música lá no Ceará e comentou, disse, nossa, essa música foi feita por causa de Sérgio, que sabia da amizade de Luiz Gonzaga. E a gente achava que podia ser, podia não ser, né? Não era tão certo. Mas eu visitando o museu de Luiz Gonzaga, já depois de ele morto, a mulher dele, a dona Helena, me falou, disse, olha, ontem eu estava recordando das músicas que Luiz fez para as pessoas. E lembrei dessa ali que era o Coronel Pedro do Norte. Então confirmou as suspeitas da gente. É que Luiz Gonzaga estava por aqui quando o meu noivo veio para cá. E ele, para os padrões de papai, era cabeludo. Sabe? Não era que ele fosse cabeludo, mas para os padrões de papai, sim. E Luiz Gonzaga riu quando o papai sabia que o papai detestava cabeludo. O cabelo tinha que ser bem cortadinho, não sei o quê. Então, Luiz Gonzaga resolveu fazer essa música aí, dizendo que o Coronel Pedro do Norte descrevia tanto as características físicas de personalidade era de papai, sabe? Que era o Coronel do Bigodão, você vê que ele tem um bigode bem expressivo, e dizendo era amigo, inimigo, dizendo sim é sim, dizendo não é não. E aí que estava, a filha que estudava fora estava para chegar, e ele preocupado, isso é a história da música, né? Chamou o delegado e pediu para tirar todos os cabeludos da cidade. E quando estavam todos na estação do trem, para ficar mais romântico, ele conta que a mocinha graciosa foi descendo do trem, puxando um cabeludo pela mão. Então, na verdade, fui eu e a musa da história, né? E a mocinha graciosa foi saltando, desceu do trem, puxando um cabeludo pela mão. Pedro Chaves estaria fazendo 100 anos se hoje ainda estivesse vivo. Para resgatar os grandes feitos que ele realizou na cidade, a família organizou uma exposição. Esse foi um panfleto que eu encontrei de quando ele era candidato a deputado e que falava, quando ele era prefeito, ele instituiu uma lei que dava um casamento gratuito para as pessoas reconhecidamente pobres, instituiu o registro gratuito para os filhos de pais pobres, isso no comecinho de 50. Pedro Chaves era um ecologista quando nem se falava em ecologia. Ele não permitia a caça predatória nas fazendas. Então, a caça só era em épocas determinadas. Ele tinha uma mata na fazenda, no Cabo Verde, que ele não permitia que se tirasse uma única árvore e se derrubasse. Então, a mata era conservada intacta, sempre, até que ele vendeu a fazenda. E, por exemplo, arar a terra e queimar, ele também já era contra, ele já entendia que prejudicava a terra. As chaminés das usinas, as torres da catedral, as casas grandes e antigas
mostram até hoje a importância e riqueza de Propriá. A cidade tinha até um serviço de táxi aéreo da Varig que pousava no Rio São Francisco e levava passageiros para os aeroportos de Aracaju e Maceió. Naquela época, existiam 3 cinemas, né? Era o Propriá, onde funciona a Caixa Econômica hoje, o Fernandes, que é localizado aqui na Rua Serapião, e naquela época era Odeon, não era Veneza, né? Odeon. E realmente o Fernandes era o mais frequentado porque, inclusive, dentro do cinema funcionava uma sorveteria e um bar de lado, né? Então o movimento era o maior de todos os 3. E as moças, não tenha dúvida, iam tudo alinhadas, também não tinha outra diversão na cidade, né? E os cinemas eram lotados. As disputas políticas também agitavam a cidade. Os extintos MDB e Arena brigavam pelo poder. Era disputado, era aqui, um prefeito falava nessa parte aqui, por trás da igreja, né? Naquele palanque, e outro perto do Grande das Freiras, né? Aí eu xingava o outro. No campo político, Propriá é uma cidade que sempre teve uma tradição de esquerda muito forte. Tá certo? Uma cidade que sempre ia de encontro à ideia do governo central. E, para muitos, Propriá perdeu um pouco com isso. Desde 1911, vinha sendo discutida a construção de uma ponte que ligaria Sergipe a Alagoas. Somente em 1963 foi declarada a construção. A ponte estava inserida no Plano de Desenvolvimento do Brasil, cujo objetivo era tentar diminuir as desigualdades econômicas entre Nordeste e Sudeste. Mais de 4.000 operários trabalharam na obra, que foi inaugurada em dezembro de 1972. O projeto original a ponte não seria construída onde hoje ela está construída. Ela passaria por dentro da cidade. Tanto que quem conhece Propriá vê um viaduto Dom Távola, onde o trem iria passar por baixo desse viaduto e a ponte seria construída ali naquela área central de Propriá. Quando realmente surgiu a ideia da implantação da ponte, não era mais possível ela ser implantada no local originário, no local onde foi idealizada, tá certo? Por questões de ordem urbana, a cidade tinha crescido, não era mais permitido uma importante via ser construída dentro do perímetro urbano. Houve uma divisão muito grande na cidade, grupos apoiando a construção da ponte como saída do desenvolvimento e outros grupos que achavam que realmente a ponte iria consolidar a decadência de Propriá. É interessante também observar, e a história nos mostra com muita clareza isso, que a ponte hoje só foi construída em Propriá porque já existia em Propriá a ferrovia construída por Antônio Rodrigues Doria, que foi presidente do Estado de Sergipe, filho de Propriá. A classe dirigente de Propriá não soube aproveitar aquela importância e via de acesso. Ou seja, quem conhece Propriá vê que a cidade não cresceu em nada em relação à ponte, em direção à ponte. Se você montasse toda uma estrutura ali ao lado da ponte, com posto de gasolina, com lojas de autopeças, com hotéis, com bons restaurantes, talvez Propriá ainda mantivesse e tirasse proveito da construção da ponte. Do jeito que foi implantada, realmente Propriá ficou como ponto de passagem.